Boa noite. Antes de mais nada, nós agradecemos a participação de todos. Tudo isso é o que nos motiva. Sou a Sandra Morim, diretora executiva da Almais. As principais expertises da Almais estão em saúde e vida, com o foco de trazer soluções, ferramentas e informações para os RHs e decisores da empresa. A Almais é conhecida por gerenciar a saúde, através de um BI completo e diferenciado, tendo como meta a redução da sinistralidade dos benefícios de saúde e odonto, a diminuição do absenteísmo, em contrapartida nos custos das folhas de pagamento. O nosso diferencial no gerenciamento, é humanizar os números com a nossa equipe multidisciplinar. E assim, não teríamos outra forma de falar de seguro de vida, senão de uma forma, uma visão humanizada e não técnica. E essa é a visão de José Salmazo, profissional conhecido e conhecedor do mercado de seguro de vida, que vai trazer de uma forma bem humanizada. Este bate-papo será conduzido pela psicóloga e profissional de RH, Juliana Mainardi, que, de uma forma muito fácil, de um bom bate-papo, com os olhos de coração do RH e dos decisores da empresa. Então, Juliana, por favor. Olá, boa noite para todos. Eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Eu atuo com gestão de pessoas e desenvolvimento humano nas empresas há 20 anos. Hoje eu sou coordenadora de saúde mental da Almais. E a Almais traz em seu trabalho o propósito primordial da humanização em todas as suas áreas de atuação. Por isso, hoje nós escolhemos desenvolver esse tema sobre o seguro de vida com esse enfoque humanizado. E o meu papel aqui é desenvolver perguntas e provocações representando cada um de vocês. Vocês que lidam no dia a dia com os desafios de construir estratégias eficazes para a solução de questões do setor que podemos dizer que é o pulmão da empresa. Nós do RH somos responsáveis por cuidar e preservar do nosso capital humano. As pessoas é que alavancam uma empresa. Então, oferecer as melhores condições possíveis para que as pessoas usem todo o seu potencial, se engajem com o propósito e os valores da empresa, tenham motivação e invistam no próprio trabalho é fundamental. E para inaugurar essa série de lives, essa série de bate-papos que nós teremos, convidamos o nosso consultor, José Salmazo, que é responsável pela área de seguro de vida aqui da Almais. Ele é um profissional do mercado de seguros por mais de 30 anos. Ele atuou como gestor de sucursais de diversas seguradoras, onde se especializou em seguro de pessoas. Nos últimos anos, ele vem se dedicando a estudar e divulgar uma visão mais humanizada dos seguros de vida e os desdobramentos disso na vida das pessoas e das empresas. Mas antes de passar a palavra para o José Salmazo, eu quero dar um aviso, dizer que no final do nosso bate-papo, nós teremos alguns minutos para responder perguntas que vocês podem fazer pelo chat, tá? Se a sua pergunta não for respondida durante o evento, nós assumimos o compromisso de responder posteriormente via e-mail. Então, vou pedir para que vocês cadastrem lá o e-mail, um contato, para que a gente possa responder as perguntas. Tá bom? Vamos lá. Salmazo, com você. Olá, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, ao Mais Saúde por esta oportunidade de estar aqui
eu pretendo compartilhar com vocês hoje alguns conceitos e pensamentos a respeito de proteção da vida. Como a Juliana já mencionou, eu dediquei grande parte da minha vida profissional ao mercado de seguros. Para ser exato, no próximo mês de setembro, eu completo 40 anos de atividade como profissional nesse mercado. E se tudo correr bem, a minha meta é romper a barreira do meio século. Eu sempre acreditei que o trabalho tem que ter um significado, um propósito. O meu é ajudar pessoas e proteger o maior patrimônio que nós temos, que é a vida. E foi por esse motivo que eu me tornei um apaixonado pelos seguros de vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha paixão. Eu prometo solenemente que eu não vou falar sobre questões técnicas, eu não vou falar sobre questões financeiras, mas vou falar muito sobre o valor da vida humana e como nós temos que fazer, o que nós podemos fazer para protegê-la. Então, Juliana, eu estou à sua inteira disposição, podemos começar a hora que você quiser e faça aí a sua primeira provocação. Salmazo, você acabou de se declarar um apaixonado aí pelos seguros de vida, porém, todos nós sabemos que esse é um tema que sofre muita resistência por parte das pessoas. Somando-se a isso, o fato de que o mercado de seguros é extremamente regulamentado. E, obviamente, os seguros de vida não fogem a essa regra, né? Partindo dessa premissa, como podemos ter uma visão mais humanizada de um assunto tão complexo e onde tudo isso se encaixa no cotidiano das pessoas e no dia a dia das empresas? Vamos lá, vamos começar então. Bom, Juliana, o elo que liga tudo isso são as pessoas. O seguro de vida ele existe para proteger pessoas. E o RH das empresas existe para cuidar das pessoas que trabalham para a organização. Eu acabei de dizer que o nosso trabalho tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. E veja que interessante. O meu sonho era ser arquiteto. Eu queria projetar casas, edifícios, moradias bacanas para as pessoas. E antes mesmo de ir para a faculdade de arquitetura, eu decidi me tornar desenhista. Eu já queria trabalhar com projetos, eu já queria me movimentar. Logo após a minha formatura, eu enfrentei a primeira dificuldade nesse mundo laboral, porque as empresas elas só contratavam pessoas com 2 anos de experiência. E eu não tinha. Naquela época, os garotos, podia dizer assim, podiam começar a trabalhar a partir dos 14 anos. E em setembro de 1974, a maioria de vocês aqui sequer havia nascido, eu, no auge dos meus 17 anos, fui contratado como desenhista do departamento de engenharia de uma seguradora. O que eu não sabia é que o rumo da minha vida havia começado a mudar a partir dessa contratação. Aos poucos, eu fui compreendendo como funcionava o mundo dos seguros. E só anos depois eu entendi que os seguros têm o poder de salvar. Até hoje, os seguros continuam salvando negócios, salvando empresas, salvando projetos e, acima de tudo, salvando vidas. O princípio que rege os seguros, de um modo geral, é o mutualismo. Acredito que muitos de vocês já tenham conhecimento sobre este termo. Esse princípio, ele estabelece que
muitas pessoas, muitas empresas contribuem para que algumas pessoas tenham suas perdas amenizadas. Esse é um princípio que existe há milhares de anos. Os relatos mais remotos que nós temos no mundo dos seguros remontam a 2 anos antes da era cristã, para vocês terem uma ideia. Naquela época, os mercadores, os grandes mercadores, cruzavam os desertos com as suas caravanas e não era incomum sofrerem perdas de animais, perdas de mercadorias e tudo mais. Então, esses mercadores, eles se juntavam em um fundo mútuo e este fundo recolocava os recursos que foram perdidos naquela caravana. Então, aquele mercador que teve as perdas tinha os valores repostos por esse fundo. E ali nascia o conceito dos seguros, de um modo geral. Eu ficaria aqui horas contando para vocês essas histórias, essas coisas todas. Mas o importante é que as pessoas não têm a menor ideia do que acontece no dia a dia de uma seguradora. Eu passei, como eu disse a vocês, quase 40 anos da minha vida vivendo dentro dessas empresas. E poucas pessoas têm ideia do papel social que esse segmento representa. Eu vou dar um exemplo concreto disso e muito recente. Será que alguém aqui tem ideia do volume de dinheiro que as seguradoras pagaram de indenizações de seguros de vida durante os primeiros 20 meses da pandemia? Esses números são números oficiais, estão lá no site da Federação Nacional de Previdência e Vida e podem ser consultados a qualquer momento. Então, no período de abril de 2020 a dezembro de 2021, as seguradoras brasileiras indenizaram 17 bilhões de reais, só em seguros de vida. Desse valor, 6 bilhões foram pagos exclusivamente de sinistros de vítimas do Covid-19. E aqui cabe uma informação muito importante. À luz dos contratos, os riscos de endemias e pandemias, quando declaradas pelos órgãos competentes de um país, de um estado, de uma cidade, não tem cobertura nas apólices de seguro. Não só de seguro de vida, mas podem ser outros ramos também. E vejam que interessante. Todas as seguradoras no Brasil se juntaram e decidiram excluir a exclusão de cobertura. Então, foi um entendimento geral das seguradoras e elas decidiram, então, pagar todos os sinistros decorrentes das vítimas do Covid-19. E daí, 6 bilhões de reais voltaram para a sociedade em forma de indenização. Nós temos aí uma diferença entre 17 e 6, que são 11 bilhões, obviamente, que são todos aqueles outros sinistros de seguros de vida que acontecem todos os anos. Eles estão ali, entra ano, sai ano, eles estão presentes ali de toda maneira. E mesmo diante de todos esses números, ainda tem muita gente que acha que o dinheiro do seguro de vida ele só serve para dar boa vida aos outros. Por isso eu não vou fazer. E vejam o tamanho da representatividade social que este seguro tem. Na verdade, eu insisto muito, e vocês vão me ouvir hoje falar várias vezes esta frase, que o seguro de vida tem o poder de garantir a continuidade da vida.
Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu era superintendente de uma seguradora ligada a um grande banco. E durante um treinamento dos gerentes desse banco, uma jovem lá no fundo da sala levantou a mão e disse: Almazo, o nome do seguro de vida não está errado? Ele não deveria se chamar seguro de morte? Eu perguntei para ela: antes de eu te responder, diz para mim, você saberia me dizer qual é o contrário de morte? De bate-pronto, ela respondeu: é vida. Então eu disse a ela: olha, eu lamento discordar de você, mas o contrário de morte não é vida, é nascimento. Vida é o intervalo entre o evento do nascimento e o evento da morte. Então, como o seguro de vida existe para proteger a continuidade da vida, o nome do seguro está correto. Ele tem que se chamar seguro de vida. E vejam, este conceito ele é muito importante mesmo quando o evento da morte acontece. Por quê? Porque quando alguém morre, o seguro de vida, ele garante a continuidade da vida das pessoas que dependiam economicamente da pessoa que faleceu. Então, Juliana, a única maneira que nós temos de humanizar esse tema é falando muito sobre ele, é não ter receio de falar sobre ele. E isso é tão sério que se nós fizermos uma pesquisa aqui entre nós, que estamos aqui nesse bate-papo, nós vamos encontrar várias pessoas que não gostam de falar sobre seguro de vida. Sabe por quê? Na cabeça dessas pessoas, o seguro de vida remete ao sentimento da morte. E elas também não gostam de falar na possibilidade de ficar doente, de sofrer um acidente. Mas eu tenho uma notícia muito importante e muito séria para dar para vocês. Todos nós vamos morrer. É incrível, né? Ou você, ou alguém aqui não sabia disso. Todos nós vamos morrer. Gostando ou não gostando de falar sobre isso, tenha a certeza de que eu e você vamos morrer. Eu acompanho o trabalho de uma médica, ela é especializada em cuidados paliativos. Para quem não sabe, cuidados paliativos são aqueles cuidados que uma pessoa recebe na fase terminal da vida. O nome dela é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu acredito que muitos de vocês podem conhecer o trabalho da doutora Ana. Ela é autora de um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu vou repetir. A morte é um dia que vale a pena viver. Nesse livro, ela nos mostra a dificuldade que as pessoas têm de se preparar para a chegada da morte. Ela também nos afirma que 90% das pessoas, inclusive todos nós que aqui estamos, vão sofrer uma enfermidade grave e que morreremos em decorrência dessa enfermidade. Ela ainda nos alerta que mesmo que nós fôssemos a pessoa mais rica do mundo, que nós tivéssemos todo o ouro, todo o dinheiro, todos os bens, tudo de maior no mundo, mesmo assim, nós não conseguiríamos pagar ninguém para morrer no nosso lugar. No dia que estiver reservado para todos nós, nós partiremos.
E veja, eu não quero que vocês pensem que isto aqui é uma apologia à morte. Não, é muito pelo contrário. É um apelo para o valor da vida. E mesmo assim, diante de tantas evidências, todos os dias eu encontro pessoas brincando de super-herói. Pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. Pessoas que acham que com elas nunca vai acontecer alguma coisa de ruim. Até que acontece. E aí, a gente vira estatística. Porque não ia acontecer com a gente. E aí acontece. Juliana, você também mencionou aí na sua primeira fala a questão da extrema regulamentação do mercado de seguros. Isso é uma verdade. Muitos dos meus colegas, e lá no passado eu me incluo entre eles, só conseguem falar sobre seguro de vida e outros seguros, inclusive, tá? Citando cláusulas e cláusulas de contrato, de apólice, enfim, poucas pessoas conseguem traduzir com clareza os riscos que podem impactar e comprometer as nossas vidas. E lá no universo das empresas não é diferente. O seguro de vida, invariavelmente, ele é tratado como mais um item de despesa dentro do pacote de benefícios que é oferecido aos colaboradores das empresas. E nós sabemos que, obviamente, todo benefício tem um custo. E aí, ele vai pesar no orçamento que o RH tem para fazer a gestão de todos aqueles benefícios. E poucas empresas conseguem, inclusive, atribuir ao seguro de vida a sua verdadeira importância, que é proteger o ativo mais valioso de uma organização, que são as pessoas. Eu quero que vocês entendam. Os equipamentos, a tecnologia, as matérias-primas e os insumos necessários para o desenvolvimento dos produtos e serviços, os concorrentes de cada um de vocês também pode ter, pode comprar. Mas eles jamais poderão ter a força criativa e os diferenciais humanos que a sua empresa tem. Então, um primeiro recadinho aqui para as pessoas que são gestoras de RH. Cuidem com muito carinho das pessoas da sua empresa. Porque se você não fizer isso, tenha certeza que lá do outro lado da rua, os concorrentes estarão de braços abertos, esperando que todos os seus talentos atravessem a rua e passem a vender o seu trabalho, o seu talento e todas as suas ideias lá para as empresas concorrentes. Então, Juliana, eu não sei se eu consegui responder integralmente aqui a sua primeira pergunta, mas fico aqui à sua disposição e seguimos adiante. Com certeza respondeu. Salmazo, eu estava pensando aqui, me parece que um dos grandes desafios relacionados aos seguros de vida é a maneira de pensar das pessoas e as resistências que muitas vezes esse tema provoca. Eu acredito que essa resistência pode estar ligada a questões de fundo emocional e cultural. Nas empresas, as questões podem ser puramente racionais, por força de um posicionamento financeiro ou administrativo. Como psicóloga, eu acompanho muitos casos de pessoas que viveram situações de perda e eu consigo perceber a complexidade dos desafios que o enfrentamento dessas situações promove na vida das pessoas.
em alguns casos, inclusive, com a constatação de que poderia ter conduzido a sua história de vida de uma outra maneira. Então, diante desse cenário, como que você vê essas questões e de que maneira podemos promover mudanças na forma de pensar das pessoas e das empresas? Olha, Juliana, quando nós falamos de seguro de coisas, automóvel, transporte, residência, empresarial, os valores dos prejuízos e os valores das próprias coberturas, elas ficam circunscritas dentro do próprio valor desses bens que ali estão segurados ou garantidos. Agora, no seguro de vida, não. Quanto vale a vida humana? Como eu posso atribuir valor à vida? É um valor muito subjetivo. Como eu posso definir um valor para as questões afetivas, emocionais que envolve a vida das pessoas? E como se isso não bastasse, ainda nós temos que lidar com as questões, com todas as objeções, com crenças limitantes, questões culturais, falsos valores morais, valores sociais. E se eu fosse enumerar aqui os absurdos que eu já ouvi de clientes justificando ou tentando justificar o porquê eles não precisam de um seguro de vida, você choraria. Eu, particularmente, gosto de trabalhar usando verdades absolutas, que são aquelas que são inquestionáveis. Você pode até não concordar com elas ou até não aceitar, mas você não consegue negar. Eu vou dar um exemplo dessas verdades absolutas. Todos nós sabemos que a mola propulsora do mundo se chama renda. Então, com exceção àquilo que vem da natureza, tudo foi criado pelo homem. E se foi criado pelo homem, ele usou algum tipo de renda para criar. Nada funciona sem algum tipo de renda. Eu desafio você a encontrar alguma coisa que não tenha vindo da natureza, que tenha sido criado pelo homem e que, obviamente, não dependa de algum tipo de renda. Um país, os estados, as cidades, as empresas, as famílias e as pessoas, mesmo aquelas que não estão vinculadas a um grupo familiar, nada sobrevive sem algum tipo de renda. Nessa visão, o papel das empresas é fundamental, porque ela exerce um peso muito grande na geração da renda, em todas as pontas do processo. Elas geram renda para os municípios, para os estados, para a União, em forma de impostos que elas pagam, né? Elas geram renda para outras empresas, de quem elas compram matérias-primas, de quem elas compram insumos, enfim, para produzir os seus produtos, os seus serviços. Elas geram renda para as pessoas que ela contrata para executarem os trabalhos em forma de salário. Então, as pessoas, ao receberem os seus salários, vão ao mercado, e não é o supermercado, é o mercado como um todo, e adquirem bens e serviços e tudo mais, e com isso eles fazem a roda da fortuna girar. Muito bem. Eu queria que você pensasse. Tudo que você conquistou até aqui, o padrão de vida que você tem, o carro que você dirige, a escola dos seus filhos, veio de onde?
da sua renda. Da mesma forma, tudo que você imagina conquistar um dia ainda na sua vida, a viagem dos seus sonhos, fundar uma empresa, enfim, o que você pensar, tenha certeza que você vai precisar de algum tipo de renda para realizar. Só que existe uma questão que as pessoas esquecem. Diariamente, nós estamos expostos a riscos que têm potencial para interromper esse fluxo de geração de renda. Nós chamamos isso de os grandes riscos sociais. Para ficar bem fácil de entender, eu vou contar para vocês a história do Cláudio. O Cláudio tinha 42 anos, era engenheiro, trabalhava numa média empresa, tinha um bom salário, que representava 70% da renda familiar. A empresa dele oferecia um bom pacote de benefícios para o Cláudio. Ele era casado com a Isabel tinha 40 anos, era psicóloga, e trabalhava só 2 dias na semana, por opção, para acompanhar bem de perto a educação dos 2 filhos do casal. O Ricardo, de 11 anos, e a Fernanda, de 9. As crianças estudavam numa escola particular e a família tinha um bom padrão de vida. À tarde, o Cláudio deixou a empresa para voltar para casa, como fazia regularmente. Naquele dia, chovia levemente, não era uma chuva forte, mas o asfalto já estava bem molhado. No caminho de volta, o Cláudio parou num cruzamento e um outro veículo que vinha na direção contrária não conseguiu parar, perdeu o controle, derrapou na pista e colidiu frontalmente com o carro do Cláudio. Um acidente terrível. O resgate foi acionado e, rapidamente, o Cláudio foi levado ao hospital. Porém, apesar dos esforços da equipe médica, o Cláudio não suportou os ferimentos e morreu. Esse é o primeiro grande risco social. Uma morte prematura. É aquela que chega sem aviso prévio. E, obviamente, muito antes do tempo que se espera. Eu quero que vocês, mesmo que por um segundo, se coloquem no lugar da Isabel e dos seus 2 filhos, recebendo essa notícia. Como vai ficar a vida dessa família? A Isabel vai ter que dar conta sozinha da continuidade da sua vida e da vida dos seus 2 filhos. Como a Isabel vai conseguir fazer isso? Manter o mesmo padrão de vida com apenas 30% da renda familiar. E aqui eu quero abrir um parênteses para que as pessoas de RH das empresas que aqui nos ouvem reflitam junto comigo. Lembram que eu disse que o Cláudio tinha um bom pacote de benefícios? Pois bem, neste caso, a empresa do Cláudio oferecia um seguro de vida. Então, vejam, a Isabel vai se valer deste valor para, mesmo que durante um período, alguns meses, a renda familiar ainda seja mantida. E, neste tempo, ela vai poder se preparar para os novos desafios profissionais e a auferir um novo patamar de renda da família. Então, a questão é, e se a empresa do Cláudio não oferecesse esse benefício? Como é que ficaria a vida dessa família? É só para pensar.
Agora, eu queria brincar aqui um pouquinho. Vamos fazer de conta que todos nós aqui somos diretores de cinema e que essa história do Cláudio é o enredo de um filme que nós estamos gravando. Só que a gente acabou de fazer uma reunião aqui e a gente entendeu que esse final que a gente gravou não está legal. E a gente resolveu rebobinar a fita e regravar toda essa história. Muito bem. Vamos voltar lá atrás e fazer de conta que vamos partir da cena onde o Cláudio está passando por uma série de procedimentos cirúrgicos no centro cirúrgico do hospital. A cirurgia termina, a Isabel está na sala de espera, nervosa, aguardando o diagnóstico dos médicos. Um médico entra na sala e tranquiliza a Isabel, dizendo que o Cláudio não corre o risco de morrer. Porém, ele não tem boas notícias. Devido à gravidade dos ferimentos e à extensão dos ferimentos, o Cláudio, lamentavelmente, vai ficar inválido. A partir de agora, ele vai precisar de cuidados especiais, acompanhamento médico constante, adaptação dos espaços da casa, e isso vai gerar um potencial aumento das despesas da família. Esse é o segundo grande risco social, que é uma invalidez total por acidente, ou eventualmente por doença. Nos casos de uma invalidez, é importante que a gente frise isso, os danos são piores ainda. Porque, além de você perder a renda, você vai potencializar as suas despesas com os procedimentos e os cuidados decorrentes da própria invalidez. Se na versão anterior a Isabel seria obrigada a se reinventar e seguir a vida com seus 2 filhos, agora o próprio Cláudio vai ter que participar dessa reinvenção. E como eu disse, com as despesas da família potencializadas. E novamente aqui eu chamo de novo a atenção dos gestores de RH. Vejam como é importante este itemzinho de custo chamado seguro de vida que está lá no orçamento do RH das empresas. Ele tem o poder de garantir a continuidade da vida dessas pessoas e dessa família. E, novamente, eu quero provocar, e se esse seguro de vida não existisse no caso do Cláudio? Como é que tudo isso ficaria? É mais uma coisinha para a gente levar para casa e pensar. Existe ainda um terceiro risco social, que é o risco da sobrevivência, que é quando nada disso acontece, você segue a vida, só que vai chegar um dia que você vai ter que interromper o seu ciclo laboral. Você vai ter que parar de trabalhar. E com isso, você vai parar de auferir renda. E todos nós sabemos que ao se aposentar, há uma redução drástica no valor da aposentadoria comparado com o salário que você tinha, aquela coisa toda. Só que, assim, o risco de sobrevivência a gente não consegue resolver com o seguro de vida, porque a pessoa continua viva, ela não sofreu nenhuma invalidez, ela vai seguir a vida. Então, como é que a gente resolve isso? Dando consciência para as pessoas que, ao longo da vida laborativa, ela se preocupe com isso.
e passe a constituir um fundo de reserva, aplique num plano de previdência privada complementar, que, como o próprio nome diz, existe para complementar uma renda, que seria a renda da aposentadoria, que as pessoas invistam em imóveis para gerar uma renda de aluguéis, enfim. Tem que haver um trabalho de conscientização das pessoas para que elas entendam que, mesmo quando elas pararem de trabalhar, existe muita vida pela frente. Tudo que eu falei até aqui, eu quero acreditar que seja de concordância de todo mundo, que eu tratei de verdades absolutas. Alguém aqui pode não aceitar, pode não concordar, que não é bem assim e tal, mas não dá para negar. Então, Juliana, como eu afirmei lá no início, o seguro de vida, e eu disse que eu ia repetir isso muitas vezes ao longo dessa nossa conversa, ele de verdade existe para garantir a continuidade da vida. E que essa história do Cláudio seja um grande exemplo disso tudo. Então, é isso. Não dá para negar mesmo, né? São argumentos muito concretos que fazem parte da vida de todos nós. Eu acredito que estamos iniciando aí novos tempos e que as pessoas estão com a mente aberta, né, para mudar de paradigmas. Bom, você acaba de nos mostrar, através da história do Cláudio, o poder da manutenção da renda para a família, quando existe a cobertura do seguro de vida. Nós sabemos que muitas empresas não têm as informações corretas, ou, quando têm, resistem ou não acreditam na importância do seguro de vida. Também sabemos que a área de RH sofre grandes pressões vinda de todos os níveis da organização. Eu já tive nessa posição, eu sei bem como funciona, né? A diretoria pressiona de um lado, os colaboradores pressionam de outro, e aí a minha pergunta é: como que a gente pode mudar esse cenário, ou pelo menos atenuar toda essa pressão que o RH sofre? Olha, eu me arriscaria a dizer que essas questões estão presentes na agenda de todos os gestores de RH, não só os que estão aqui presentes, mas de um modo geral. Porque é um tripé, né? Se a gente for analisar bem, é um tripé. Reduzir custos, atender às demandas dos colaboradores e, além de tudo, buscar soluções inovadoras que ajudam a reter os talentos. Conseguir atender plenamente esse tripé é sempre muito desafiador. O seguro de vida, como eu já disse, é um item que representa despesa. Mas a gente tem que olhar para o papel social desse benefício. Lembrem, nas duas versões da história do Cláudio, o quanto o pano de fundo, o cenário muda quando nós afirmamos que aquela família receberia a indenização de um seguro de vida. E o cenário dantesco que se apresenta quando a gente fala que aquela família não teria direito pela inexistência desse benefício. Isso é um trabalho de conscientização.
o que a gente precisa entender que as pessoas agem e reagem, às vezes, de forma inconsciente. Quando você diz para um colaborador que ele tem uma proteção, por menor que ela seja, pelo menor tempo que possa existir, nós estamos dizendo a ele que, além do benefício, ele terá a tranquilidade da manutenção da sua renda, mesmo que por um breve período, alguns meses. Isso gera segurança. Isso gera tranquilidade na continuidade do desenvolvimento do trabalho. Uma família, quando perde um ente querido, ou que era a sua fonte geradora de renda, ou o próprio colaborador, quando é vitimado, no caso de uma invalidez, passa por um processo terrível. E é nesta hora que nós temos que entender que o benefício faz todo o sentido, no significado literal da palavra. Olha que interessante isso. Acho que muita gente aqui deve conhecer Napoleão Hill. Ele é um grande escritor, de sucesso mundial, tem obras publicadas no mundo inteiro. Em uma das suas obras, ele afirma que o ser humano tem 4 grandes medos. Esses medos não estão em ordem de grandeza, então é apenas uma citação. Primeiro, o medo da pobreza. Veja, nós falamos aqui que as pessoas correm riscos de perder a renda. E quando se perde a renda, você está com um pé na possibilidade de ter grandes dificuldades financeiras da sua existência. Medo da pobreza. As pessoas têm medo da velhice. Acabamos de falar das questões dos riscos de sobrevivência. Cada vez mais, o povo brasileiro está vivendo mais. E se você para de trabalhar numa determinada idade, a cada ano que passa, você tem mais tempo de vida. O terceiro medo, o medo de doenças. Vejam, a gente contou aqui a história do Cláudio, que vai ter que viver o resto da vida administrando uma invalidez. Poderia ser uma doença grave, mas esse é um dos grandes medos da humanidade. E o pior de todos eles, o quarto grande medo, que é o medo da morte. Eu acho que esse a gente não precisa nem entrar no detalhe, até porque já falamos bastante sobre ele. Então, quando eu falo que um benefício de um seguro de vida oferecido por uma empresa ou aquele contratado pela própria pessoa, particularmente, ele gera tranquilidade. Ele vai apaziguar esses medos. Se não resolvê-los totalmente, vai reduzir substancialmente. Bom, eu ainda não respondi para você, Juliana, a questão de onde pega a questão do excesso de regulamentação nesses processos dos seguros, principalmente no que diz respeito às empresas. Nós sabemos que o excesso de regulamentação engessa os contratos,
Essa é uma característica que sempre existiu nesse mercado, é assim que funciona, não tem como ser diferente disso, porque se nós fôssemos aqui abrir a lente das outras camadas que vão existindo a partir do momento em que você contrata uma apólice de seguro, nós encontraríamos diversas outras camadas que são as nuances técnicas, que são a maneira com que os riscos vão sendo assumidos pelas seguradoras de um modo geral. Então, é uma discussão aqui que a gente ficaria horas falando sobre isso e não é esse o meu objetivo. Tá? Então, quando você vai discutir os valores de uma apólice de seguros para contratar ou não com essa ou aquela seguradora, existe uma limitação de margem de comercialização, existe algumas limitações na redução dos custos. Porém, é muito importante, nesta hora, ficar de olho e verificar se aquela apólice que você está contratando tem pacotes de serviços assistenciais, que tipo de outros acessos e prestações de serviço ela te oferece. Com isso, nós conseguimos elevar a percepção de valor. Eu não preciso, obviamente, entrar aqui, porque todos sabemos que preço é uma coisa e valor é outro, né? Quando você percebe valor, o preço ele pode ser tratado de uma outra forma. E eu fico até um pouco constrangido, mas eu preciso mencionar isso para vocês. A fundamental importância da atuação de um bom corretor de seguros ou de um bom consultor na hora em que a empresa precisa decidir qual seguro contratar, como montar esta apólice, como contemplar coberturas, como estabelecer valores, né? Como diferenciar um nível do outro, enfim. Eu não quero aqui ficar advogando em causa própria, mas entendam que é muito importante, porque somente com as informações, com as soluções que forem apresentadas a partir do diagnóstico das necessidades da empresa, é que nós vamos poder ter a ideia certa do qual o melhor produto que pode nos ser oferecidos. Além de que, um bom profissional desta área vai ajudar o RH naquele processo de conscientização dos colaboradores da empresa. Existem tantos serviços que um bom consultor e um bom corretor pode oferecer para a empresa, fora do aspecto exclusivo da contratação do seguro, que é um trabalho de orientação, é um trabalho de palestras que podem ser ministradas para que as pessoas entendam o verdadeiro valor que aquele benefício está trazendo para ele pessoalmente e para a família dele, ou para as pessoas que ele ama. Né? Então, a gente sempre vai ter que ter em mente que o foco desse nosso trabalho tem que estar no colaborador. Nós temos que alertar sobre esses benefícios. Não tem outro jeito. Por quê? Porque ele é o maior patrimônio que uma empresa possui. Uma empresa sem as pessoas é só um conjunto de prédios vazios, máquinas inoperantes, estoque de mercadoria sem uso. Os riscos da vida são para a vida toda, não apenas para alguns poucos momentos. Então, nós temos que conscientizar as pessoas,
Nós temos que fazer esse trabalho, e esse trabalho pode ser feito por um bom profissional de seguros. Com você, Juliana. Eu estava pensando aqui num ponto, né? E coincidentemente eu recebi uma pergunta que vai casar com o que eu vou falar agora, né? Como que fica a questão dos seguros de vida em outros países? Porque assim, a minha impressão é que o seguro de vida ainda tem muito a crescer aqui no Brasil. Existem questões culturais, questões econômicas e um choque de valores envolvendo a necessidade de proteção. Então, diante desses dois cenários, como que você vê a expansão desse mercado no Brasil? E como que essa expansão poderá contribuir para a elevação da consciência dessa necessidade de proteção das pessoas? Só complementando a pergunta de um participante, bem, né, tá bem combinando aí com o que a gente vai falar agora. Como que você acredita que possamos introduzir essa cultura no Brasil? Tá? Pergunta do Júlio Del Nero. Oh, que bom, que bom. Muito obrigado pela pergunta, Júlio. Em 2017, aconteceu um fato inédito e histórico na indústria de seguros do Brasil. Pela primeira vez, os seguros de vida superaram a venda dos seguros de automóvel. Desde que o mundo é mundo, os seguros de automóvel sempre foram a grande galinha dos ovos de ouro do mercado segurador brasileiro. E, de repente, em 2017, essa onda virou. E de lá para cá, continua sendo assim. Os seguros de vida continuam vendendo mais do que os seguros de automóvel, que é o principal, e daí todos os outros ramos que existem. Em 2021, durante a pandemia, a procura pelos seguros de vida cresceu 20% em um ano. Oh, que número fantástico! É verdade, é fantástico mesmo. Porém, mesmo com esse cenário de crescimento, quando a gente abre o leque, quando a gente abre a lente e olha o percentual de famílias no Brasil que tem algum tipo de proteção de seguro de vida, nós vamos encontrar um número inferior a 20%. Alguns autores falam em 16%, outros em 18%. O melhor que eu encontrei foi 19%. No Japão, esse número chega a 90%. Logo à frente, eu vou falar um pouquinho do porquê. Mas é 90%. Nós não chegamos a 20%. Nos Estados Unidos, recentemente, esse dado é muito recente, uma das maiores, se não a maior, resseguradora internacional. Para quem não sabe, resseguradora é a seguradora da seguradora, tá? Chamada Swiss Re. Ela fez um estudo e identificou que a participação de seguro de vida no PIB americano é de 9,5%. No Brasil, esse número não chega a 1,4% do PIB. Mesmo com esses indicadores aparentemente positivos, o grande problema é que nós temos que evoluir muito em conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês sabiam que a maneira mais rápida, mais fácil e mais barata de se constituir um fundo de reserva financeira emergencial é contratando um seguro de vida? É isso mesmo.
Sabe aquele valor que todo ano, todos nós dizemos, não, esse ano eu vou começar a guardar dinheiro, eu preciso ter um fundo de reserva, porque sabe lá, pode acontecer alguma coisa, eu posso ter uma necessidade emergencial e eu preciso ter esse dinheiro. Só que entra mês, entra ano, sai ano, e a gente nunca consegue ter este fundo. Então, o seguro de vida, ele pode fazer esse papel. Por quê? Porque ao contratar um seguro de vida, o montante deste valor, dessa indenização que você ou sua família poderão receber, é o seu fundo de reserva. A única diferença é que ele não vai estar aplicado lá no banco ou na sua corretora de valores, seja lá aonde você for aplicar o seu dinheiro, ele vai estar guardado na seguradora. E se acontecer alguma coisa, é só ir lá e resgatar. Simples assim. Imagina a tranquilidade da sua família sabendo que você tem esse bom dinheiro guardado lá. E você pode conquistar isso amanhã. Liga pra gente. Rapidinho. Você sabia que o seguro de vida ajuda a crescer o seu patrimônio? É verdade. No mundo inteiro, as apólices, o valor das indenizações, o valor das coberturas do seguro de vida são entendidos como um ativo financeiro. E todo ativo compõe o seu patrimônio. E se ele é um ativo financeiro, ele passa a fazer parte do teu patrimônio. Além disso, poucas pessoas sabem que o seguro de vida não fica retido em inventário, não é tributável, não responde por dívidas. E ainda tem dois aspectos que são fundamentais. Lembra quando eu falei do número do Japão? 90% das famílias do Japão têm algum tipo de proteção de seguro de vida. Sabe por quê? Porque o Japão tem uma das maiores, se não a maior, taxa de impostos sobre a transferência patrimonial do mundo. E os japoneses aprenderam isso, porque foram, né, fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de informação. E aí, o seguro não fica retido em inventário, eu posso ter esse montante e usar este dinheiro no momento de realizar o meu inventário, pagar os impostos, pagar as custas advocatícias com o dinheiro do seguro de vida. Então, tem um trabalho de consciência social no Japão? Tem. É uma cultura avançada. Eles têm, né, um pensar muito... O Brasil é um país muito recente, muito jovem, que está vivendo um processo muito imediatista, né? O povo japonês, não. Eles têm valores extremamente diferenciados. E, por último, existe um aspecto do seguro de vida que pode proteger a continuidade da sua empresa. É isso mesmo. Quando nós decidimos fundar uma empresa, nós pensamos, avaliamos e tudo mais, e decidimos que nós vamos ter um sócio. Mas, ao escolher este sócio, eu não fico pensando e nem acalentando o desejo de ser sócio da mulher ou do marido do meu sócio, nem dos filhos. Por quê?
Porque se algum dos sócios vier a faltar, é a família que vai assumir o lugar do sócio faltante. E será que você quer isso para a sua empresa? A grande maioria nos responde que não. Então, o seguro de vida pode ter a empresa como beneficiária e a empresa, ao receber esta indenização, compra as cotas da família do sócio que falecer. E a empresa pode continuar o seu rumo sem solução de continuidade. Então, todas essas coisas podem contribuir grandemente com esta mudança de pensar, essa mudança de entender essas questões relacionadas à vida humana, o valor da vida humana, a participação das pessoas nas empresas. Isso é possível ser revertido, desde que nós não tenhamos receio de falar sobre isso, nós não fiquemos com cuidados e com milindres de tratar sobre questões tão naturais. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós, ao sair de casa pela manhã, corremos o risco de sofrer um grave acidente, de ficarmos inválidos, de contrairmos uma doença grave. Todos nós aqui. Ninguém aqui é super-homem. Entendam isso. O dia que nós conseguirmos derrubar estas barreiras, o dia que nas empresas as pessoas falarem com todas as letras o valor fundamental de um bom seguro de vida para os seus colaboradores, eu tenho a certeza de que isso muda a relação colaborador-empresa, empresa-colaborador. As pessoas vão trabalhar com mais tranquilidade, com mais suavidade, porque eles sabem. E para citar mais uma vez, que o seguro de vida tem o poder de garantir a continuidade da vida. E é isso, Juliana. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta e a do nosso participante, mas é isso que eu gostaria de deixar aqui, né? E fico aí à disposição de outras perguntas que eventualmente você tenha. Com certeza respondeu, né? Eu vou te confessar, Salmazo, alguns dados que você passou aí me surpreenderam bastante. Então, extremamente importante todas as informações que você passou aqui para a gente, né? A gente já deu uma extrapolada aí no tempo, e um dos nossos propósitos com essa live, além de voltar o olhar das pessoas para a humanização, né? É dar elementos para que as pessoas que atuam no RH também possam disseminar essas informações, né? Esse outro olhar que a gente trouxe aqui. Então, complementando a tua resposta aí para o Júlio, é por aí, né? Então, a gente fazer esse movimento de disseminar essas informações, quebrando esses tabus e as resistências, né? Exatamente. Então, acredito que nós conseguimos aí despertar um movimento em busca de uma maior cooperação e união entre as pessoas, né? Bom, a gente está, né, como eu falei, já extrapolamos o tempo, mas nós temos mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Pergunta da Tabata Priscila Marques. Boa noite a todos. Hoje, as empresas de pequeno porte, com as suas dificuldades financeiras, não conseguem custear planos de saúde, muitas vezes, para seus colaboradores. Você considera que o seguro de vida poderia ser uma saída para o empresário reter seu profissional, tal qual sempre é o benefício de saúde?
Nossa, Tabata, que pergunta fantástica. Sim, 1000 vezes sim. Por quê? Veja, eu acredito que você tem que sempre procurar fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, para que quando você tiver mais recursos, puder fazer melhor ainda. Né? Quem fala muito esta frase é o Paulo Sérgio Cortella. E nas palestras dele, ele menciona isso, e isso é um ensinamento que não tem tamanho de tão grande que ele é. Então, ok, você é uma pequena empresa, como toda pequena empresa tem limitações orçamentárias, sim, passa todo o seu tempo se equilibrando entre as questões de custos e tudo mais, e muitas vezes você não tem recursos para oferecer o benefício que você gostaria de oferecer, não é? Porém, o seguro de vida, como eu tentei colocar aqui para vocês hoje, ele é poderosíssimo, porque ele protege a vida das pessoas. Ele tem um custo infinitamente menor do que o seguro de saúde. A gente sabe da importância, né, do papel do seguro de saúde para com as pessoas de um modo geral. Isso é fundamental. Porém, nós temos que ter esta consciência de que nós vivemos em função de um orçamento e muitas vezes esse orçamento não permite que eu ofereça para o meu colaborador tudo aquilo que eu gostaria de oferecer. Quantas vezes nós, particularmente, né, na nossa vida privada, nós temos que tomar algumas decisões por limitação de orçamento. Né? Eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir jantar num restaurante, eu quero fazer tantas coisas, e às vezes eu tenho que decidir se dá para fazer ou não dá. Então, Tabata, contrate o seguro de vida para os seus colaboradores. Eu tenho certeza que eles vão ficar extremamente felizes, extremamente gratos, principalmente se alguém puder dizer isso para eles, a importância deste benefício que a empresa está oferecendo. Faça isso, não deixe de fazer, por menor que seja. Lembra da história do Cláudio? Veja, se a empresa do Cláudio oferecesse múltiplo salarial de 10 vezes o salário como garantia, seriam 10 meses de renda que aquela família passaria a ter. E quando você diz para o cara, não tem o benefício? Veja a diferença. Então, não pense duas vezes. Se você puder, no valor que você puder, contrate. E no momento em que você melhorar o seu orçamento, melhore os benefícios. Melhore a qualidade do seguro de vida, contrate um seguro de saúde, ofereça outros itens importantes, mas não deixe de contratar. Ok? Muito bom, sensacional. Como eu falei, a gente já extrapolou o nosso tempo. As perguntas, eu recebi mais uma pergunta agora, então eu vou pedir que o nosso participante aguarde aí a resposta por e-mail, tá? Quero agradecer imensamente a participação de todos, foi muito bom, agradecer o Salmazo aí pela disposição, pela simpatia, agradecer ao Mais, que pôde trazer esse espaço aí de reflexão e muito aprendizado, tá? Só quero lembrar de uma coisa, que a nossa próxima live vai ser dentro do tema de saúde mental, tá? Então, vou puxar a sardinha para o meu lado,
nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, tá? Super importante. Então, aguardem, né, os informativos aí da OAMais, a gente vai passando os comunicados, tá? Espero vocês ansiosamente na live, que vai ser minha, sobre síndrome de burnout, tá? Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo. Boa noite.